Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para plantar um sorriso bem no meio da sua sala e dele colher toda a alegria do universo, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. E hoje o preletor Jeter Simidamori nos orienta. Aceite o projeto físico herdado de seus pais. A nossa constituição física, seja qual for, ela está adequada ao cumprimento da missão que para a qual nós viemos para essa vida. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Nem sempre as pessoas estão felizes com a cara que têm e o corpo que possuem, não é? Não raro vemos algumas que, mesmo silenciosamente, atribuem a culpa disso a papai e a mamãe. Como isso não faz bem para a alma e para o destino, aceite o projeto físico herdado de seus pais. Como? Assista agora a palestra do preletor Jeter Simidamori. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais esta oportunidade de estarmos estudando a filosofia, o legado deixado pelo professor Masaharu Taniguchi, que é a filosofia da Seitonoi. Estaremos falando sobre as reclamações que muitas pessoas têm a respeito de suas origens. Quer dizer, onde nasceram, por que nasceram nesse lugar, como estão vivendo, se nasceram na opulência, se nasceram na pobreza, enfim, todos questionam e não sabem exatamente, evidentemente por não conhecer, principalmente essa filosofia, que nos explica profundamente o porquê isso acontece. Quer dizer, na verdade, as pessoas têm uma tendência sempre a criticarem ou a se avaliarem ou se colocarem perante as outras pessoas dizendo que tem isso, que tem esse problema, que tem aquele outro problema. Enfim, no fundo, eles sempre reclamam daquela maneira ou da forma como vieram a este mundo e em que lugar vieram. Eles não sabem, evidentemente, o que significa ser um filho de Deus, ter capacidade infinita. Eles ainda não estão despertados para esta verdade. Queridos telespectadores, com visão, se nós olharmos com visão materialista para essas situações que estão acontecendo em nossa vida, evidentemente que nós não vamos responder corretamente a todas essas perguntas. Se estamos vivendo bem hoje, se não estamos vivendo bem. As pessoas vão colocar sempre razões para o acaso, para o azar ou para a sorte. Enfim, eles vão colocar que não tiveram a mesma sorte que outras pessoas tiveram. No livro Mistério da Vida, no capítulo 4, é a essência do homem.
O professor Masaharu Taniguchi nos diz o seguinte: o homem é luz emanada de Deus. Isso consta da Sutra Sagrada. O homem é luz emanada de Deus. O professor Masaharu diz que o homem não é um corpo material que fica a serpear dentro dos limites do tempo e do espaço. Que o homem criou provisoriamente o tempo e o espaço com a sua mente, preencheu-os de leis e viu-os como elementos materiais. Em suma, o que o professor Masaharu Taniguchi nos diz é que o homem não é o corpo carnal, é a sagrada chama da vida. Origem, ideia origem, ele diz, que veio da luz emanada da grande vida do universo e manifesta todas as coisas através da sua mente. Seu elemento central é a ideia. Quer dizer, o ser humano, se considerarmos como ele foi gerado através do espermatozoide, da união do espermatozoide com o óvulo, vamos perceber dentro de um espermatozoide, se fizermos um corte nele, que ele é algo unicelular. E dentro daquele ser, vamos assim chamar unicelular, é que está a ideia do ser humano, a ideia do Filho de Deus. Lá aquela célula se desenvolve e chega a trilhões de células, que é o nosso organismo, isso que todos nós sabemos. Quer dizer, a ideia da perfeição de tudo aquilo que é constituído do corpo todo sai exatamente de dentro daquele ser, vamos assim chamar, unicelular. Mais à frente, nesse livro mesmo ainda, Mistério da Vida, o professor Masaharu Taniguchi explica por que nós não conseguimos ainda enxergar essa perfeição do Filho de Deus perfeito e maravilhoso que somos. Os homens não desenvolvidos espiritualmente possuem o pensamento errôneo de que o eu é o corpo carnal material e que os desejos desse corpo possam ser desejos do eu verdadeiro. Para tais pessoas, o eu não passa de simples corpo material e pensam que ao perecer esse corpo, desaparece também o homem verdadeiro. Quer dizer, as pessoas veem com os olhos do mundo dos cinco sentidos, com os olhos fenomênicos, que somos esse ser perfeito e que ao perecermos, quando falecemos, evidentemente, neste mundo fenomênico, que o ser perfeito também desaparecerá. Isso que ele coloca aqui nesse livro Mistério da Vida. Então, voltando ao nosso livro primeiro, que é A Verdade, volume 1, livro-tema desse tema que estamos falando, que é Aceite o Projeto Físico Herdado dos Pais, que me pareceu, no princípio, um tema extremamente complicado, porque nós devemos aceitar o projeto físico herdado dos nossos pais. O que significa isso? Significa que, como nós nascemos, já dissemos no começo, não importa onde nascemos, como nascemos, não importa, nós já estamos devidamente aparelhados para podermos cumprir a missão para a qual viemos neste mundo, nesta terra. Algumas pessoas acham que têm deficiências físicas porque são pequenos, porque são altos, porque são gordos, porque são magros. Enfim, sempre colocam alguma desculpa, vamos assim dizer, para os seus insucessos da vida. Isto porque as pessoas se veem como matéria e não como espírito, como deve ser. Então, evidentemente, quando aprofundamos na filosofia, nós vamos começar a sentir que temos realmente uma missão definida, qualquer que seja o nosso corpo. Não precisamos nos preocupar. A nossa constituição física, seja qual for, ela está adequada ao cumprimento da missão que para a qual nós viemos para essa vida. Quando eu era jovem,
na escola, eu ouvi alguns professores, em comentários, eu me lembro de ouvir que os garotos que eram mais gordos eram os que tinham mais saúde. E quando eu ouvia isso, como eu era um garoto extremamente gordo, até os 14 anos eu fui bastante gordo, baixo e gordo, eu dizia que estava tranquilo com relação ao meu futuro, já que a gordura significava saúde. Isso, evidentemente que depois, com o ensinamento, eu descobri que a saúde estava no equilíbrio físico, e não no equilíbrio mental, e não na aparência gorda ou magra que porventura alguém possa ter. Também descobri uma outra coisa interessante sobre as dificuldades pelas quais nós encaramos na nossa vida. As dificuldades, algumas pessoas dizem que eram azares, né? Acaso, coisas que iam acontecendo na nossa vida. E descobrimos também com o estudo da filosofia que nada nesta vida acontece por acaso. E, por exemplo, se nós temos um objetivo na nossa vida, e evidentemente que a menor distância que existe entre eu, ou entre nós, e o objetivo é a linha reta, então evidentemente que eu vou seguir em linha reta em direção ao meu objetivo. Só que podemos dizer que ficaria muito fácil se fôssemos direto ao objetivo. Alcançaríamos o objetivo e acabou. Mas parece que Deus está atento ao nosso crescimento, à nossa evolução, e Ele nos coloca sempre um grande obstáculo em nossa frente. Quando Ele coloca esse obstáculo na nossa frente, o que nós fazemos? Se somos extremamente materialistas, se pensamos na nossa vida como matéria, evidentemente que eu vou dar um jeito de contornar aquele obstáculo. Interessante, nós temos dois caminhos a seguir: ou detonamos, ou explodimos o obstáculo, ou contornamos o obstáculo. Para contornarmos esse obstáculo, evidentemente, se optarmos por contornar, dá a impressão que Deus não ficou muito satisfeito com aquilo, e aí coloca um obstáculo talvez ainda maior naquele desvio de obstáculo que fizemos. E evidentemente, aqui no Brasil chamamos do jeitinho brasileiro, né, dar um driblezinho no obstáculo, tentar sair mais ainda pela direita. E vamos perceber o seguinte: sem percebermos, evidentemente, só percebemos depois, quer dizer, sem percebermos, nós estamos nos afastando cada vez mais daquele objetivo lá, ficando cada vez mais longe, até chegar ao ponto de até perder o foco do objetivo, de nosso objetivo. O que o professor Masaharu Taniguchi nos diz é que nós temos que entender que esses obstáculos que foram colocados na nossa vida, essas coisas esquisitas que foram colocadas na nossa vida, são expedientes para o nosso crescimento. O que precisamos entender é que o obstáculo colocado é uma oportunidade que eu estou tendo para o meu crescimento. E, quando eu entendo isso, o que eu faço? Eu agradeço a Deus por mais aquele ensinamento que Ele está me dando. E com isso, eu vou me fortalecer cada vez mais. E simplesmente o obstáculo desaparece. Então não há necessidade de eu destruí-lo, de eu detoná-lo. Não há necessidade de se fazer isso. Muitas pessoas acham, como já dissemos até agora, que o fato de ter nascido em determinadas localidades não o limitam para a continuidade do seu crescimento. Por exemplo, eu tenho um garoto que a gente conversa muito na empresa e comecei a observar, porque de um tempo para cá, com a filosofia, comecei a ouvir um pouco mais as pessoas. E com isso, o que eu tenho ouvido é extremamente rico e me ajuda muito e me ensina muito.
E esse garoto, ele disse que não teria condição alguma de ter uma vida que eu tinha ou ter uma vida que os outros tinham, porque ele tinha nascido na Coab. A Coab é uma região da zona leste do estado de São Paulo. E uma região extremamente populosa. E ele me disse isso. E nós conhecemos muitas pessoas que saíram, inúmeras pessoas, que saíram de regiões talvez mais simples e tiveram um tremendo crescimento na sua vida. Basta ele entender que é ele que faz a mudança do seu destino. É a pessoa que faz. E esse garoto, eu disse a ele exatamente isso. Falei, você é filho de Deus, pense nisso. Que como filho de Deus, você pode tudo. Você vai preparar o seu futuro, vai mudar o seu destino, vai mudar o seu presente, para que o seu futuro seja diferente. Então temos que viver o presente de maneira adequada, conforme a vontade de Deus, e com certeza o nosso futuro será maravilhoso. Interessante que passou alguns dias, estávamos conversando novamente, e ele, também na sua simplicidade, me perguntou, como é andar de avião, Jeter? Interessante, né? Ele fez fazer essa pergunta, como era andar de avião. Eu expliquei para ele algumas coisas, né, de algumas experiências que eu tive. E eu disse, mas por que você perguntou isso? Ele disse, porque eu vou andar de avião. Já decidi que vou andar de avião. Eu falei, por que você decidiu isso? Ele disse, porque eu sou um filho de Deus com capacidade infinita. Você me disse isso. Ele disse dessa maneira. Isso me deixou bastante alegre, fiquei surpreso, porque percebi que haverá, ou já houve, uma mudança bastante grande no espírito dessa pessoa, na alma dessa pessoa. Voltando aqui para a verdade, no volume 1, o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte, pensava-se, voltando lá no começo, que ser gordo era sinônimo de vitalidade e saúde. Tanto que os modelos dos pintores da Idade Média eram mulheres mais cheias, mais gordinhas, pois dava a impressão, né, que na época, para a época, que elas eram mais saudáveis. E como o professor Masaharu Taniguchi nos disse, que nos exames físicos nas escolas, muitos médicos costumavam classificar os alunos gordos como portadores de saúde excelente. E o professor diz, ter saúde é ter harmonia física. Quer dizer, essa harmonia física, ela nos vai, na verdade, estar de acordo com a herança genética que recebemos de nossos pais, quando da nossa formação, quando estávamos no mundo ainda preparando para vir para essa terra, e estávamos nos adequando de que maneira nós íamos nos preparar para cumprir a nossa missão. Então, nós temos um projeto físico herdado geneticamente dos pais, como também trazido da encarnação anterior, porque, evidentemente, toda a experiência que nós temos gravado na alma é que vai fazer com que a gente se prepare para esse mundo que nós estamos para voltar, para vir. E, evidentemente, que o corpo, do jeito que ele estiver, será adequado para essa nossa missão. Planejamos tudo nessa nossa existência quando estamos passando do plano espiritual para voltar ao plano fenomênico. Portanto, nós não podemos perder tempo mais, né? Nós não podemos desperdiçar vida nos preocupando se o nosso físico é assim ou assado. Nós temos que, evidentemente, viver, porque o nosso tempo é vida. E aí caímos na primeira norma fundamental dos praticantes da Seichonoye, que é agradecer a todas as coisas do universo. Nós temos que ter um sentimento profundo de gratidão. Agradecer tão profundamente a todas as coisas, inclusive a forma física com a qual nós estamos vivendo hoje aqui. Ter esse sentimento de gratidão aos nossos antepassados, esses antepassados que nos formaram, que nos ajudaram, que são nossas raízes, que estão nos alimentando hoje no mundo atual. As pessoas
devem aceitar com gratidão, assim mesmo como é o projeto físico herdado dos pais. A saúde é questão de harmonia e não há necessidade de sentir inveja de quem possui físico forte e musculoso, nem de quem é esguio. O importante é que cada um sinta gratidão pelo porte físico que possui, porque esse é o mais adequado para si e para o cumprimento de sua missão. Se entendermos que dentro dessa prática, que é a prática do amor, está também o sentimento de gratidão, aí então entenderemos que todos os expedientes utilizados por Deus são exclusivamente para o nosso crescimento. Muito obrigado. Foi um privilégio ter estado com vocês em mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Com o coração reverente e sereno, vamos ao nosso momento de oração, agradecendo, como sempre, a sua companhia e contando com ela no nosso próximo encontro. Até lá! Muito obrigada! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Todas as coisas desejadas aparecem diante de mim quando as chamo com a mente natural. Se até agora as coisas desejadas não apareciam, é simplesmente porque me faltava a convicção de ser filho de Deus. Mas agora despertei para a imagem verdadeira, no qual sou filho de Deus. Já não invejo a prosperidade alheia, não me entristeço, nem me lamento, nem entro em atrito com o próximo, pois conheço o caminho que me permite prosperar em harmonia com todos, vivificando-os. Agradeço a Deus que me permitiu renascer e alcançar este estado. Muito obrigado.